Não sei se você sabia, mas nossos filhos herdam geneticamente o temperamento do pai e da mãe. A minha pergunta é, será que eles herdam também toda a herança de traumas, frustrações, imaturidade e todas as merdas que a gente viveu? Será que junto com o temperamento, será que vai para o DNA? O que será que você tem transferido para os seus filhos? Fica aqui no vídeo até o final que eu vou responder essa pergunta. Tá? Me chamo Saulo Veríssimo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o meu canal no YouTube, você já sabe o que tem que fazer, seguir, ativar a notificação, curtir vídeo, compartilhar, comentar. Eu não vou ficar repetindo isso, até pra gente ganhar tempo. Eu sei que você não tá aqui pra me escutar falando a mesma coisa que todo vídeo alguém fala e eu mesmo já falei. Ó, a verdade é que geneticamente a gente passa para os nossos filhos o nosso temperamento, ou seja, aquelas características mais profundas da nossa psique, da nossa personalidade, são passadas para os nossos filhos, e aí só com o tempo você vai percebendo, aliás, desde que os filhos começam a ter os primeiros movimentos comportamentais, já dá para notar de quem puxou o quê e etc, etc. Às vezes a mãe tem um temperamento de um jeito, o pai tem de outro, e os filhos herdam, e aí não tem muito como controlar quem vai passar o quê. Literalmente, você vai ter que ajudar eles a lidar com aquilo que eles receberam geneticamente de você. Só que tem uma coisa que você não sabe, mas você também está transferindo para os seus filhos. São os seus traumas. É a sua carência afetiva. É a sua baixa autoestima. É a sua necessidade de amor, de valor, de reconhecimento. E mais um monte de expectativas que você teve na sua vida que foram frustradas e você coloca sobre as costas dos seus filhos a responsabilidade de ser quem você não foi. Isso sem falar em quem tem a mania maluca, louca, desculpa a expressão idiota, de colocar sobre os filhos, ou melhor, de transferir para os filhos a responsabilidade de manter um relacionamento. Esses dias uma senhora comentou um post meu no Instagram, o post falava sobre relacionamento abusivo. E ela disse, eu só não me separo por causa dos meus filhos. E aí eu prontamente comentei, olha, sinceramente, o que é pior? Seus filhos lidarem com uma separação ou lidarem com um lar completamente disfuncional, tóxico e abusivo. E prontamente ela disse, não, meus filhos já são adultos, eles já cresceram com o lar sim. Eu só não me separo por causa deles. Ou seja, uma grandíssima mentira que ela conta para si mesma, transferindo para as costas dos filhos a responsabilidade pela frustração e pelo sofrimento que ela aprendeu a amar. Pais hoje estão transferindo para os filhos uma série de bagagens emocionais que eles não têm condições de dar conta. Ao invés de transferirem ensinamentos funcionais, de favorecerem um ambiente para que eles possam crescer de forma saudável, para que eles possam se desenvolver de forma saudável. Porque criança precisa de estabilidade e de orientação, mas também de afeto, de amor genuíno. Criança não pode assumir responsabilidade por nada que não seja simplesmente aquilo que se adequa à idade de cada criança. A criança, quando não sabe andar, a responsabilidade dela é conseguir andar através da ajuda dos pais. Esse é o desafio dessa criança. Tem crianças que nem começaram a andar ainda e estão carregando nas costas uma mãe ou um pai, ou ambos, cheios de bagagem emocional. Um lar totalmente disfuncional. Briga, confusão, cobrança, ciúme, etc. Depois que a criança começa a andar, ela vai começar a ter a responsabilidade de aprender a dominar o xixi, o cocô, etc. Tem criança que está ainda desfraldando e já tem que lidar com uma mãe ou um pai ausente. Ou, pior, ausente de corpo presente. Que está transferindo para os filhos o cansaço, a fadiga, a estafa, e que acha que o simples fato de estar em casa já é o suficiente. Tem criança que está desfraldando e já tem que lidar com a descarga emocional, do estresse de um dia inteiro de alguém que não sabe lidar com as suas próprias emoções.
Depois que a criança desfralda, com o passar do tempo, qual é a responsabilidade dela? Escola. Simplesmente estudar, ir para a escola, se divertir. Tem criança que está sendo privada de se divertir por conta de pai e mãe que fica brigando um com o outro. E aí a mãe é separada do pai e fica o tempo inteiro com raiva do pai, falando mal do pai, dizendo que o pai é isso, é aquilo outro. Aí o pai só aparece com o filho na rede social e some depois. Ei, tô falando com a senhora mesmo, que tem mania de ficar falando mal do seu ex-marido, do seu ex-namorado, do pai do seu filho ou da sua filha. Esse filho ou filha que tá aí, que a senhora tá reclamando do cara, porque o cara é isso, aquilo outro, tá absorvendo toda a sua carga emocional. Então, o mesmo dano que a ausência desse pai, que a senhora reclama tanto, está causando, é o mesmo que a senhora está causando. O mesmo dano. A diferença é que ele está causando um dano de ausência e a senhora está causando um dano de feridas emocionais que vão ficar com essa criança até ela ficar adulta. Estou falando com a senhora e com o senhor que está vendo esse vídeo, que acha que filho não precisa de tempo de qualidade, que acha que filho é feito folha que nasce em bosta de vaca, planta que nasce em bosta de vaca. Nasceu, pronto, se vira para crescer. Não é justo você transferir para os seus filhos as suas bagagens. E eu vou lhe dizer mais o que a senhora está transferindo e o senhor está transferindo para os seus filhos. A senhora e o senhor estão transferindo para os seus filhos um modelo de homem e de mulher a partir do seu comportamento e dos seus relacionamentos. E a senhora e o senhor que está vendo isso aqui, talvez não se preocupe em ter um relacionamento saudável, nem para que esse relacionamento seja um modelo a ser seguido pelos filhos, porque eles fazem isso inconscientemente. O senhor, a senhora que está vendo esse vídeo aqui, está transferindo para os seus filhos crenças sobre o valor, sobre a identidade, sobre a capacidade, quando você fala certas coisas que são negativas e nocivas, ou quando você desvalida as coisas que ele faz ou que ela faz, quando você educa por medo, crítica, cobrança, culpa, quando você não aplaude os pequenos avanços da criança, quando você fica amaldiçoando, sempre que você despeja e transfere para os seus filhos algo que não seja funcional, você está transferindo o seu pior para esses filhos. Ei, vou falar com o senhor e com a senhora que tem mania de só falar sim para filho e filha. Você também está transferindo para esse filho e para sua filha aquela sua frustração de ter levado vários nãos da infância. Está criando um marginal, uma marginal, um narcisista, uma narcisista, porque não coloca limites. Simplesmente porque você é carente afetivamente e tem medo de ser rejeitado ou rejeitada pelo seu filho ou por sua filha. Está criando um adulto disfuncional. Está criando um futuro drogado. E não adianta dizer que está repreendido, não vem dizer isso com meus filhos, não. Não adianta repreender o que eu estou falando, não. Tem que acolher e mudar seu comportamento. Hoje, seu comportamento com relação ao trabalho, ao dinheiro, ao amor, a Deus, aos relacionamentos, aos homens, às mulheres, à sociedade, às leis, à família, tudo isso está sendo transferido para os seus filhos. Eu tenho uma última pergunta para lhe fazer. Com tudo que você está transferindo para os seus filhos, que tipo de adulto eles vão ser? Se você ficou até aqui, eu quero te parabenizar, tem que ter muita coragem para ouvir tudo que eu falei. E eu quero te falar só mais uma coisa. Não adianta terminar esse vídeo se sentindo a pior pai do mundo. O pior pai ou a pior mãe do mundo. Não adianta. Isso não vai resolver a vida dos seus filhos. Aliás, um dia uma avó me disse uma coisa. Ser um bom pai, ser uma boa mãe é também carregar sempre um sentimento de que não é bom bastante e que precisa aprender como ser melhor pai ou melhor mãe. E eu concordo com isso. Pensar assim me faz um pai melhor todo santo dia. Porque eu sei que eu tenho que aprender todo dia como ser pai das minhas filhas. Filho e filha não vem com manual de instrução. E também não é justo que eles carreguem um peso que a gente transfere para eles sem perceber todo santo dia. Então, finalizando esse vídeo, tome decisões importantes sobre a sua relação com seus filhos. Talvez uma das principais seja curar, tratar todas as suas questões emocionais, para que de uma vez por todas seus filhos não recebam isso de você, nem vivam a mesma coisa que você viveu.